Oi pessoal, eu sou Babiolos e sejam bem-vindos ao meu canal. Comentando da primeira temporada de Off Campus, que é a nova série do Prime Video que foi lançada acho que tem algumas semanas, se eu não me engano. Mas antes de começarmos, quero deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal para todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de séries e filmes que vocês querem que eu traga comentando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai ter aqui na descrição desse vídeo. Também deixe aqui nos comentários se vocês já assistiram Off Campus e o que vocês acharam dessa série, dessa primeira temporada. E antes de começar, eu tenho alguns avisos. Se você não assistiu essa série e não quer receber nenhum spoiler, não assista esse vídeo, porque nesse vídeo eu vou contar tudo o que acontece na série, então esse vídeo vai ter spoiler. Então se você não quer receber nenhum spoiler, não assista esse vídeo. Assiste a série primeiro e depois assista esse vídeo. E o outro aviso é que se você for menor de 16 anos, não assista essa série. Eu falaria até maior de 18, porque essa série tem umas cenas mais 18. Então, se você for menor de 16, 18 anos mais ou menos, não assista essa série, porque ela tem umas cenas bem pesadas. E um outro aviso, agora não envolvendo Off Campus, nem esse vídeo, sobre o comentando de The Vampire Diaries. Ele não vai mais sair amanhã, o comentando do terceiro episódio. E porque teve uma mudança com esses vídeos dos comentandos. Eu percebi que se eu fizesse um por mês, um por semana, eu ia terminar o ano, eu ainda iria estar fazendo comentando de The Vampire Diaries. Então eu decidi mudar isso. Vão sair 3 vídeos agora por semana de comentando das temporadas, dos episódios de The Vampire Diaries. E eles vão sair às terças, quintas e sábados. Vão sair esses 3 dias às 10 horas da manhã. Então, comentando do terceiro episódio vai sair terça-feira, 10 horas da manhã. A partir de terça-feira já vai começar a sair 3 vídeos por semana de The Vampire Diaries. Não vão sair mais aos domingos, mas vão sair nesses 3 dias, né? Terça, quinta e sábado às 10 horas da manhã. Pode ser que por conta de algum outro vídeo do canal eu mude o dia, mas vai permanecer nesse horário de 10 horas da manhã. Mas o que tá previsto, pelo menos pelo que eu tô querendo fazer, é terça, quinta e sábado nesse horário de 10 horas da manhã. Se acontecer de eu tiver que gravar mais vídeos aqui pro canal, aí muda o dia, mas vai permanecer no horário de 10h30. Mas agora vão sair 3 vídeos no lugar de um só. Eu só resolvi fazer isso porque eu percebi que se eu fizesse um comentando por semana, ia terminar o ano, eu ainda estaria comentando a série de The Vampire Diaries. Então eu resolvi, pra não ficar até o final do ano comentando da série inteira, fazer 3 vídeos por semana. Por enquanto vão ser 3 dias, talvez eu aumente em algum momento, mas por enquanto vão ser só esses 3 dias, né? Terça, quinta e sábado. E agora que eu já falei os avisos, agora falando sobre a série, né? Eu amei Off Campus. Acho que já é a melhor série que eu assisti esse ano de 2026. Já foi a minha favorita, ela com certeza vai estar no meu Melhores do Ano. O que me surpreendeu muito o tanto de eu gostar, porque eu nem tava pretendendo fazer vídeo sobre Off Campus aqui no canal, inclusive. Porque quando lançou o trailer, eu nem fiz vídeo aqui no canal, só que bem na época que o trailer lançou, eu vi muita gente falando sobre Off Campus, vi vídeos falando sobre Off Campus, e eu comecei a me interessar pela série. E aí eu resolvi dar uma chance pra ela quando a série lançou. Né? Quando a série lançou, eu resolvi assistir e eu amei a série. Virou uma das minhas favoritas já. E essa série, ela é baseada em livros, né? Que são 4 livros, se eu não me engano. É uma série de 4 livros. E pelo que eu vi na internet, gente, nesse vídeo, inclusive, também que falei dos livros. Nesse vídeo eu não vou comparar a série com o livro, porque eu não li o livro, então eu só assisti a série, então eu só vou falar sobre a série em si. Eu não vou comparar com os livros porque eu não assisti. Mas essa série é baseada em livros, né? Acho que são 4 livros, onde cada um é focado em um personagem. Porque nessa série, a gente tem 4 personagens que são jogadores de hockey, que são o Garrett, o Jim, o Logan e o Tucker. E se eu não me engano, acho que cada um dos livros é focado
um desses personagens com a namorada deles. É alguma coisa assim que eu vi na internet. Como eu não li o livro, eu não tenho muita certeza. E o primeiro livro é focado no casal Garrett e Hannah. Então essa primeira temporada é focada nesse casal, que eu já vou falar mais sobre isso. E eu amei essa série, já virou minha favorita. Eu com certeza vou pôr ela no meu melhores do ano, porque eu amei muito essa série. Pra mim, acho que foi uma das melhores séries que eu já assisti esse ano de 2026. Pelo menos por enquanto foi uma das melhores que eu já assisti. E agora, falando da história da série, a série literalmente começa mostrando pra gente os dois protagonistas, que são a Hannah e o Garrett. Né? Mostrando, como eu falei, o Garrett, ele é jogador de hockey, e a Hannah, a gente descobre ali no primeiro episódio que ela estuda música, se eu não me engano. Que ela faz parte até tipo de uma orquestra, alguma coisa assim do tipo. Que ela estuda música clássica, na verdade. Não é nem música, ela estuda música clássica. A gente descobre isso no decorrer do primeiro episódio. E logo no início, nos primeiros minutos, a gente já tem o primeiro encontro do Garrett e da Hannah. Né? Porque a Hannah, ela trabalha em pelo que eu entendi, em 2 empregos, se eu não me engano. Que é que ela trabalha numa lanchonete. E eu não sei se é uma lanchonete ou se é um bar, alguma coisa do tipo. E o outro, ela trabalha ali no... eu esqueci o nome do lugar, que é um lugar onde os jogadores de hockey treinam pros jogos. Eu não sei se é estágio, eu não sei se é isso. Mas ela trabalha ali, que eu acho que é... Eu não sei se é dentro da faculdade, porque o Garrett, ele joga no time da faculdade, que é a faculdade Briar, né? Que é a faculdade que os dois estudam. Então ela trabalha ali como tipo faxineira, alguma coisa do tipo. Não acho que não é faxineira, mas ela organiza tudo ali, né, no caso. E é nesse momento ali que ela tá ali limpando as coisas que ela conhece que ela se encontra pela primeira vez com o Garrett. Né? Inclusive essa cena eu me matei de rir com ela. Com o primeiro encontro deles dois. Né? Porque a Hannah, ela tá literalmente limpando, só que ela tá de fora, então ela não vê que tem alguém ali. Porque o Garrett, ele estava treinando hockey antes, e agora ele estava ali no vestiário que ele estava tomando banho. Então é bem nessa hora que eles dois se conhecem, porque ela não vê que tem gente ali. Então quando ela tá limpando, que ela olha pra frente, ela acaba cruzando com o Garrett. Ela não tinha visto que o Garrett estava ali. E é ali que a gente tem o primeiro encontro deles. E não sei se no mesmo dia, mas depois dessa cena a gente vai pra uma cena onde eles estão na sala, onde a gente descobre que os dois estudam na mesma sala. Inclusive, depois dessa cena deles dois se encontrarem, que o Garrett começa a reparar na Hannah, porque antes disso eles estavam na mesma sala, mas ele nunca tinha reparado na Hannah, tanto que ele só vai descobrir o nome da Hannah no decorrer do episódio, porque ele nem sabia o nome da Hannah, sendo que eles eram da mesma sala. E a gente descobre ali que a professora tá ali, tipo, dando as notas das provas, alguma coisa do tipo. E a gente descobre que o Garrett tirou uma nota ruim e ele não poderia tirar notas ruins, porque se ele ficasse tirando notas ruins, ele seria tirado do time. E quando ele percebe que a Hannah tirou a melhor nota da sala, ele pede ajuda pra Hannah pra ajudar ele nos estudos, só que a Hannah recusa. E nisso a gente descobre ali também, né, nesse mesmo momento ali, antes de o Garrett pedir ajuda pra Hannah, que a Hannah gosta de um menino dali da faculdade, que é o Justin. Tinha esquecido o nome dele. A gente descobre isso no momento que ela tá conversando com o melhor amigo dela, que eu não lembro o nome, e com a melhor amiga dela, que é a... Eu não sei se é Ali ou Ellie, a pronúncia certa do nome dela, mas eu acho que é Ali, que inclusive foi minha personagem favorita da série toda. Eu amei o casal Garrett e Hannah, já são o casal que eu mais amo dessa série, mas a ela, eu acho que é ela é o nome da atriz da Hannah. A Ellie, eu acho que é a minha personagem favorita. Eu amei a Ellie. A gente descobre ali quando eles três estão conversando que a Hannah gosta desse Justin, que ele tem até uma banda, que a Hannah gosta muito da banda por conta do Justin, se eu não me engano. Se eu não me engano, é por conta do Justin que ela gosta muito da banda. Inclusive, essa banda toca no bar onde a Hannah e a Ellie trabalham. Acho que é a Ali, na verdade, é onde elas duas trabalham. E a gente descobre que ela gosta dele. E a gente até descobre que ela gosta dele, mas ela não fala pra ele que ela gosta dele, né? Ela inclusive tem dificuldade pra falar isso com ele. E depois dessa cena a gente vai pra aula dela ali de música, onde a gente descobre que a Hannah, ela estuda na Briar, né? Que é essa faculdade onde os dois estudam, por bolsa de estudo, né? Ela é bolsista, né, no caso. Só que o professor revela ali pra ela que a bolsa dela vai ser cancelada.
E tanto que a Hannah, ela não tinha condições de pagar a Briar. Então ela tem que arranjar formas de ficar na Briar. Ela até pergunta se tinha outras bolsas de estudo, mas não tinha. Então a Hannah vê tipo um panfleto onde revela que vai ter um concurso de músicas pop, né? Pra quem escrevesse a melhor música da pop. Né? Quem ganhasse o primeiro lugar ganharia uma bolsa de estudo. E a Hannah resolve se inscrever, né, nesse concurso. Mesmo que ela estude música clássica, ela resolve se inscrever nesse concurso. Tanto que o próprio professor dela fala que a Hannah, ela compõe músicas muito bem. Então a Hannah, ela resolve participar desse concurso, mesmo que ela estude música clássica, né? Então ela... Tanto que o primeiro episódio ela tem muita dificuldade para tentar escrever essa música. Na verdade, no decorrer da série inteira, ela fica com isso de tentar escrever essa música e não conseguindo. Lá pro final da série que ela consegue escrever essa música e para participar do concurso. E depois dessa cena a gente vê ali, né, na casa do Garrett que ele mora com os outros os 3 amigos dele, né? Que eu falei no início do vídeo, que são o Jim, o Tucker e o Logan. E a gente também descobre ali, né, na casa deles, que o Garrett tem muita questão com o pai dele, porque durante o decorrer do primeiro episódio, o pai dele fica ligando, mandando mensagem querendo falar com o filho dele, né, com o Garrett, e ele não quer. Inclusive, uma coisa que eu não falei é que, como eu falei, o Garrett, ele é jogador de hockey ali do time da faculdade de Briar. Ele e os amigos dele. E o Garrett agora ele virou capitão do time. E a gente descobre no decorrer do episódio que ele é filho de um ex-jogador de hockey muito famoso. Que o pai dele era jogador de hockey também. Né, que a gente descobre que ele era um jogador muito famoso. E, como eu falei, o pai dele passa o episódio inteiro tentando conversar com ele. E ele vai até... Pra conseguir falar com o filho, ele vai até a casa dele, inclusive. Onde ele revela que ele vai casar com a atual namorada dele. Inclusive, como eu falei, o Garrett tem muita questão com o pai dele. A gente descobre no decorrer dos episódios o que é essa questão do Garrett com o pai dele. Porque do mesmo jeito que o Garrett tem muitas questões com o pai dele, a Hannah tem muita questão com coisas que aconteceram no passado dela que a gente descobre no decorrer dos episódios. Depois disso, a gente vai pra uma cena onde a Hannah tá trabalhando ali e o Justin aparece ali pra pegar o almoço dele que ele tinha pedido, ou uma coisa do tipo. E a Hannah, ela tenta conversar ali com ele, só que ela não consegue ter uma conversa com o Justin. E o Garrett vê tudo isso e ele percebe, né, que a Hannah gosta do Justin. E ele tenta conversar com ela de novo pra tentar convencer a Hannah a ajudar ele nos estudos, né? Falando até que vai pagar ela pra ela ajudar ele, mas a Hannah não aceita. E nisso a gente vai pro primeiro jogo ali, que... Como eu falei, o pai do Garrett vai até a casa do Garrett pra falar com ele, né? E ali a gente percebe, inclusive, que os amigos do Garrett são muito fãs do pai do Garrett, né? Porque, como eu falei, ele era um jogador de hockey muito famoso. E ele revela ali que ele vai nesse primeiro jogo ali deles, né? Que vai, primeiro jogo ali na série, né? No caso. E aí a gente vai pra cena do primeiro jogo deles, onde o Garrett tá jogando e ele começa... Quando ele percebe, né, que o pai dele tá ali, ele começa a jogar meio mal e mostra flashbacks do passado dele, onde é revelado pra gente qual que é a questão do Garrett com o pai dele. Acontece que o pai dele batia no Garrett e na mãe dele, né? Batia nos dois. Então o Garrett tem muita questão com o pai dele nessa questão. É por causa disso, porque o pai dele batia nele. Inclusive, eu acho que ele batia nele até os dias atuais, se eu não me engano. Que eu acho que ele revela isso no decorrer da série. Se eu não me engano, acontece isso. E enquanto isso tudo acontece, a Hannah, ela tá trabalhando ali, né? Como eu falei, ela trabalha ali. Eu acho que é no estádio mesmo, se eu não me engano. Que ela trabalha. E nisso aparece um cara conversando ali, e nessa hora a Hannah, ela começa a mostrar flashbacks da Hannah também, mostrando que ela também tinha uma questão com alguma coisa. Porque no decorrer do episódio a Hannah revela que ela não gosta de hockey. Ela revela que ela não gosta de hockey, que ela acha um esporte muito violento. E a gente descobre no decorrer da série qual que é essa questão. Porque esse cara que aparece ali conversando, que dá um certo medo na Hannah, é porque no passado a Hannah, ela foi... Como é que eu vou explicar isso? Ela foi violentada por um cara, né? Quando ela era adolescente.
né? Ela foi violentada por um cara que era jogador de hockey. Então, essa é a questão da Hannah ter tanta questão com hockey. É por conta desse cara que era jogador de hockey. Inclusive, esse cara aparece no decorrer da série, mas eu vou falar disso mais pra frente. Mas a gente descobre, logo no primeiro episódio, a gente tem essas questões mostrando um pouquinho do que é essas questões da Hannah e do Garrett, né? A gente descobre mais pro decorrer da série, mas logo nos primeiros episódios já mostra algumas imagens. E nisso, né, como eu falei, o Garrett estava jogando mal, e quando ele sai ali, né, tipo, tá tendo uma pausa, ele sai ali pelo lugar ali e ele acaba encontrando a Hannah, porque a Hannah, ela tava, depois que ela ouve a voz do cara lá que ela tinha feito isso com ela sai correndo e ela vai pra tipo uma sala que tinha um piano e ela começa a tocar uma música lá, que agora eu não lembro não qual que era a música. E depois, né, que o Garrett vê que a Hannah cantando ali, ele volta pro jogo e ele consegue jogar bem, assim fazendo o time dele ganhar. E depois, né, desse jogo, vai ter a festa ali pra comemorar, né, que o time ganhou. E a Hannah, ela não quer ir nessa festa, mas ela é obrigada a ir pela Ali e pelo namorado dela, né, que é o Chan. Eu acho que é isso o nome do namorado da Ellie. Eu não sei se é Ellie ou a Ali, a pronúncia certinha, mas ela é convencida por eles dois aí nessa festa, principalmente porque a Ali revela que o Justin vai estar nessa festa. Então a Hannah ela vai pra essa festa junto com a melhor amiga dela e o namorado dela. E durante essa festa, a Hannah ela vai tentar falar com o Justin, mas ela não consegue. E nisso o Garrett vê, né, que ela tá tentando conversar com ele que ela não tá conseguindo, e ele vai ajudar ela, né? Ele fingindo ali que tá namorando com a Hannah agora, que eles estão juntos. Inclusive, antes dessa cena dele ajudar a Hannah, ele finalmente descobre o nome da Hannah, porque ele pergunta pra um dos amigos dele, acho que é o Logan, se eu não me engano, qual que era o nome dela. E aí o Logan revela que é a Hannah, e ele até procurava no Instagram, chega até a ver um vídeo dela cantando uma música lá, e o depois disso, ele ajuda ela ali nessa questão, né? Fingindo que tá namorando com ela. E é assim que a Hannah consegue ter uma conversa com o Justin. E aí, nisso, eles fazem um acordo. A Hannah ajuda o Garrett a estudar. Enquanto isso, o Garrett e ela vão fingir que estão juntos para ela fazer ciúmes no Justin. Pra que assim, para fazer o Justin meio que se interessar por ela, vamos dizer assim. E aí eles começam a namorar e é assim que termina, inclusive, o primeiro episódio, com eles fazendo esse acordo. Então eles começam a fingir, né, que eles estão namorando, e pra todo mundo acreditar, eles tinham que fazer uma pessoa acreditar que eles estavam namorando, que essa pessoa iria postar no Instagram e todo mundo iria acreditar que eles dois estavam juntos. Que essa pessoa é Jules, que é irmã mais nova do Logan, se eu não me engano. Ou é mais nova ou é mais velha, agora eu não lembro. Mas é porque a Jules tinha um Instagram de todo mundo da escola seguir, e aí ela postava todas as notícias envolvendo os alunos da faculdade. Então, o Garrett e a Hannah teriam que fazer Jules acreditar que os dois estavam juntos. E, inclusive, eles conseguem fazer isso, porque eles vão porque nesse episódio, eles vão numa festa. Que é a festa de aniversário do Jim e de um outro personagem que eu não lembro qual que é o nome agora. Que é a festa do aniversário deles dois. E os dois vão juntos e ali eles começam a fingir que estão namorando, essas coisas. Pra Jules acreditar que eles dois estão juntos e ela postar nesse Instagram. Inclusive, ela posta nesse Instagram e a partir disso todo mundo acredita que eles dois estão juntos. Inclusive, uma coisa que eu não falei é que antes dessa festa, a Hannah ela não queria ir muito nessa festa, mas ela foi convencida a ir nessa festa porque o Garrett revela que o Justin também vai nessa festa. Então ela resolve ir nessa festa junto com o Justin, onde os dois começam a fingir ali que estão namorando, onde todo mundo acredita que eles dois estão juntos. A única pessoa, inclusive, que eles revelam que eles não estão namorando e que é um namoro de mentira é a Ali. A Ali é a única pessoa que sabe que esse namoro não era de verdade. Ela é a única ali que eles revelam que é um namoro falso. Inclusive, antes dessa festa também, a Hannah começa também a ajudar o Garrett nos estudos, né? Então, nesse decorrer do episódio, a gente tem a Hannah cumprindo a parte do acordo dela, que é ajudando o Justin. Eu tô com o Justin na cabeça, é o Garrett. Eu confundo muito os dois, inclusive, às vezes. Mas ela ajuda o Garrett a estudar, enquanto que eles dois fingem ali o namoro deles. Inclusive, é nessa festa que a gente tem a primeira interação do segundo casal dessa série, que é Ali e Jim. Que, inclusive, eu já vou falar agora, né?
Esse vai ser o casal da segunda temporada. O foco da série da segunda temporada vai ser nesse casal, apesar de que o segundo livro, pelo que eu vi na internet, não é focado no Jin. O do Jin é o terceiro, se eu não me engano. O segundo, se eu não me engano, é o do Logan. Mas eles fizeram essa troca e o próximo casal que eles já revelaram vai ser que vai ser os protagonistas da segunda temporada, vai ser a Ali e o Jin. Nessa primeira temporada mesmo, eles já colocaram cenas dos dois, né? Em vários momentos. Inclusive, nessa festa mesmo, a gente tem a primeira interação dos dois. Que, inclusive, porque essa festa é uma festa fantasia. Eu amei que a Ali, ela vai voltar a de Jennifer Lopez, gente. Inclusive, toda essa interação dos dois, né? Da Ali e do Jin, é justamente no momento que ela tocando a música On The Flow da Jennifer Lopez. Quando eu vi isso, eu fiquei, mentira, que ela foi de Jennifer Lopez e a primeira interação dela com o Jin é literalmente com uma música da Jennifer Lopez. Tanto que, se eu não me engano, a própria atriz, que agora eu esqueci o nome dela, acho que é Mika, se eu não me engano, o nome da atriz esqueci o nome, da Ali, ela gravou um vídeo recentemente com a Jennifer Lopez, usando essa música, inclusive. Eu vi o vídeo e fiquei tipo, mentira que ela fez isso. Foi esses dias, acho que foi essa semana que isso aconteceu. Inclusive, acho que nessa festa mesmo que a Ali e o Sean acabam terminando, né? Eles terminam, se eu não me engano, é nesse episódio ou é no episódio 3 que eles terminam. Porque eles, no decorrer da série, eles terminam ali. Inclusive, falando sobre a Ali e Jin, foi um casal que de início eu não gostei muito, mas até o final da série eu tava amando esse casal. Não sei, é que o Jin, entre os 4 personagens que são, sem contar o Garrett, mas entre os outros 3, ele tinha sido o que eu menos gostei. Até o final da série eu tava amando o Jin, mas de início eu não tinha gostado muito do Jin. Entre os 3 amigos do Garrett, o Jin era o que eu menos tinha gostado. Mas até o final da série eu tava adorando ele. E ele com a Ali, de início eu não tava gostando, mas até o final da série eles se tornaram um dos meus casais favoritos. Não superando só o Garrett e a Hannah, que eu adoro o Garrett e a Hannah. Agora, a Ali e o Jin, eles são meu casal favorito, segundo favorito. Inclusive, é no decorrer desse episódio que a Hannah e o Garrett começam a ficar mais próximos, né? Virar mais amigos, né? Eles ficam mais amigos, né? Nesse tempo que eles ficam namorando de mentira, eles começam a ter uma amizade até que realmente eles começam a se gostar de verdade. Inclusive, se eu não me engano, é nessa festa que a Hannah ela tem uma conversa com o Justin e que ela fala, né, que ela vai escrever que ela tá escrevendo uma música para um concurso e ela pede ajuda pro Justin. Acho que quem dá a ideia dela pedir ajuda pro Justin é inclusive o Garrett, se eu não me engano, que dá ideia pra ela e ela pede essa ajuda. Então, a partir do episódio seguinte, eles dois começam a tentar escrever essa música pra Hannah participar desse concurso. No caso, o próximo episódio, né, que é o episódio 3, começa com essa questão da Hannah querendo escrever a música, indo escrever a música junto com o Justin. Inclusive, ela revela nessa questão também que ela quer ficar com o Justin, né? Literalmente. Inclusive, ela até tem um momento lá que ela tá se arrumando, né, pra ir pra coisa, e o Garrett liga pra ela, e os dois começam a conversar, onde ela revela, né, que ela vai escrever a música com o Justin. E o Garrett mostra pra gente que o Garrett já começou a sentir um pouco de ciúmes da Hannah com o Justin. Porque, como eu falei, eles começam a série como tendo uma amizade, e no decorrer da série eles começam a gostar um do outro. No caso, o Justin é o primeiro. O Gary é o primeiro a mostrar que o Garrett, né? É o primeiro a mostrar que gosta da Hannah, né? A Hannah demora um pouquinho mais pra perceber que ela gosta realmente do Garrett, não do Justin. Então, nesse episódio mostra pra gente a Hannah e o Justin tentando compor essa música. Inclusive, tem até um momento lá que, como eu falei, a Hannah, ela gosta muito do Justin, ela gosta muito da banda dele. Então, ela tem uma playlist, literalmente, com a foto dele e com um monte de músicas. Não sei eu não lembro se as músicas são músicas que lembram ele, que ela lembra dele, ou músicas que são, ou também músicas da banda dele, e ele acaba vendo essa playlist sem querer ali, que ele pega o notebook da Hannah no momento lá, e ele acaba vendo essa playlist. Nesse momento eu me matei de rir, que eu fiquei tipo, não, mentira, que ele viu logo essa playlist dela. Na verdade eu fiquei tipo, sem acreditar que ela tinha uma playlist pra ele, inclusive. Eu me matei de rir com essa cena. Inclusive eu me enganei, não é no episódio 2 que ali o Sean termina, é no episódio 3. Eles acabam terminando, e é revelado pra gente no decorrer da série, né, que esses dois, eles viviam terminando,
Eles ficavam um tempo separado, voltavam, ficavam indo e voltando toda hora, mas dessa vez eles realmente terminaram de vez. E depois, né, dessa questão da playlist lá que o Justin acaba vendo, a Hannah vai falar com o Garrett, né, e ela pede ajuda pra ele porque ela acha que ela não vai conseguir ficar com o Garrett, com o Justin, então ela pede ajuda pra ele. Inclusive, tem nesse episódio também a gente tem ali a questão que vai ter uma prova e o Garrett teria que ir bem nessa prova, senão ele poderia ser tirado do time. Então, eu tô com o nome da atriz na cabeça, né? Mas é a Hannah, não é ela. Ela é o nome da atriz. A Hannah, ela tenta ajudar ele, né? Estudando, falando que ele iria conseguir. Mas como seria uma prova oral, ele fica mais nervoso ainda com isso. Aí ela fala pra ele olhar pra ela na hora que ele estiver falando, fingindo que é com ela que ele está estudando com ela, não que ele tá fazendo a prova. E aí ele consegue tirar uma nota boa, né? Ele consegue ir bem nessa prova e tirar uma nota boa. Inclusive, depois, né, dessa prova, eles vão pra uma festa, né? O Garrett e a Hannah vão pra uma festa. Inclusive, eu não sei se é no episódio anterior ou nesse episódio, que o Logan também começa a demonstrar que gosta da Hannah. Mas ele não revela pra Hannah no decorrer da série inteira que ele gosta dela. Na verdade, não só isso, mas ele também não revela pro Garrett que ele gosta da Hannah. A única pessoa que descobre, né, percebe, né, que o Logan gosta da Hannah é a irmã dele, a Jules. É a única pessoa que descobre, né, que percebe que o Logan gosta da Hannah. É a única pessoa da série inteira, inclusive. E é nessa festa que a Hannah bebe uma bebida lá pela primeira vez. Acho que é drink pela primeira vez, uma bebida alcoólica pela primeira vez. Porque a Hannah, ela tinha muita questão de beber bebida alcoólica em festa por conta do que aconteceu no passado dela, né? Que quando ela era adolescente, ela foi numa festa e colocaram... Como é que eu vou explicar? Colocaram algumas coisas na bebida dela pra drogar ela, literalmente. E foi onde esse cara fez o que fez com ela, né? Ele violentou ela. Então, por causa disso, ela não bebia em festas. Tanto que na festa que ela foi no episódio anterior, que é a festa do aniversário do Jim, do outro personagem, ela nem quis beber por causa disso. Inclusive, né, depois dessa que a Hannah bebe pela primeira vez, ela não precisa nem falar que ela acabou ficando bêbada e a gente tem uma cena dela. Que eles estão, tipo, num karaokê e a gente tem uma cena dela cantando. Que, inclusive, eu me matei de rir com essa cena, mas eu adorei a atriz cantando a música. Eu não lembro que música que é agora. Mas eu me matei de rir com essa cena, inclusive. Inclusive, esse episódio, né, termina com a Hannah pedindo ajuda pro Garrett, né? Nessa questão do Justin, né? Dela ficar com o Justin. Então, o episódio termina literalmente aí. Então, o quarto episódio começa literalmente com essa conversa entre o Garrett e a Hannah. E o Garrett topa ajudar a Hannah nessa questão. E nisso a gente vai pra uma cena do Sean com a Ali. Onde ele acaba revelando, né? Que sempre ele e a Ali terminavam, ficavam um tempo, uns 2, 3 dias separados e voltavam. E aí que a Ali percebe que ela sempre tinha essa rotina com o Sean e ela decide que agora não, agora acabou de vez. E a gente descobre no decorrer da série que realmente esse namoro acabou de vez. No caso, nesse episódio tem uma cena que dá a entender que ela ia voltar com o Sean, mas depois a gente descobre que na verdade não era o Sean. Mas eu já vou falar mais sobre isso. E nisso a gente vai pra cena do Garrett tentando ajudar a Hannah, né, pra ficar com o Just, ela ia ficar com o Garrett. Só que ela não consegue, aí ela revela toda essa questão do passado dela pro Garrett. E ela ainda fala que ela nunca tinha contado isso pra ninguém. O Garrett foi literalmente a primeira pessoa pra quem ela contou, assim. Nem a Ali sabia sobre essa questão do passado dela. Na verdade, acho que pra Ali ela chegou a contar, assim, que uma amiga dela tinha passado por isso. Mas ela nunca revelou que foi ela que passou por isso. E nisso a gente vai pra uma cena onde mostra que a Ali, ela não superou o fim desse relacionamento ainda. Ela não superou ainda que acabou. De vez ela tá querendo voltar já com o Sean de novo, né? Ela inclusive pede ajuda pra Hannah nessa questão, porque ela não tá conseguindo superar ainda o fim desse relacionamento dela. Inclusive, né, tem até uma cena que tem um momento aí que eles vão, tipo, pra uma peça, alguma coisa do tipo, e porque a Ali é a atriz, né, e aí a Ali, ela tá atuando ali, e ela começa a falar coisas e ela começa a chorar por causa do Sean. Porque ela não supera esse fim de relacionamento. Pelo menos
A gente acredita que ela não superou o fim desse relacionamento, né? Depois a gente descobre umas coisas aí envolvendo a Ali que eu fiquei até chocada quando revelou. Inclusive, é nesse episódio, finalmente, que o Garrett percebe que ele tá gostando da Hannah, né? Que ele tem uma conversa aí com os meninos do time, e aí que ele percebe que ele tá mesmo gostando da Hannah. E nisso tem até uma conversa do Logan com a irmã dele, né? Com a Jules, onde a gente revela uma questão sobre o Logan, que o Garrett, né, como eu falei, ele é filho de jogador muito famoso e ele tinha patrocínio com uma marca lá, uma coisa do tipo. Só que o Logan não tinha isso, e não tinha muitas condições financeiras, então a Jules fica insistindo pro Logan focar porque a Jules percebe que o Logan gostava da Hannah, né? Então ele fala pra esquecer a Hannah, porque ela tava com aqui, até onde eles sabiam, ela tava com o Garrett, e pra focar no jogo, pra eles conseguirem um patrocínio, pra ele conseguir continuar no rock. Inclusive, a gente descobre no decorrer da série também que tem outra questão envolvendo o Logan, que a mãe dele tá numa clínica de reabilitação, né? Ela teve problema com substâncias ilícitas, ela tá numa clínica de reabilitação. Acho que a gente descobre isso no episódio 5 ou 6, ou alguma coisa do tipo, que é no episódio de Ação de Graças. Eu já vou falar mais sobre isso. E uma coisa que eu não falei, que agora que eu lembrei, que depois que a Hannah começa a escrever músicas com o Just, ela começa a ficar mais próxima do Just. E é nesse episódio, no mesmo episódio que o Garrett percebe que ele gosta da Hannah, a Hannah também percebe que ela não gosta mais do Just e que ela tá gostando do Garrett. Tanto que, se eu não me engano, esse episódio termina com a Hannah se declarando pro Garrett, né? Que o Garrett ele vai ali pra treinar rock e ela aparece ali cantando uma música e ela acaba se declarando pro Garrett. Se eu não me engano, termina assim. E ainda nesse episódio a gente vê uma questão que foi o que eu falei. Dá a entender que ela tava. Que essa personagem tá ligando pra esse personagem. No caso, eu tô falando da Anne. Que ela tá. Depois dessa peça de teatro, ela tá. Não sei se é tipo uma festa, uma coisa do tipo. E ela tá mexendo no celular e tá escrito um contato, né? Que tá escrito não ligar. E ela liga para esse contato e dá muito a entender que seria o Chan. Depois, no decorrer da série, a gente descobre que essa pessoa não era o Chan, que foi o que me deixou chocada. Inclusive, quem que era essa pessoa. Mas eu já vou falar mais sobre isso. Como eu falei, o episódio 4 termina com a Hannah se declarando pro Garrett. E no episódio seguinte, no episódio 5, eles dois finalmente começam um namoro agora de verdade, né? Se antes eles namoravam de mentira, agora eles realmente começam um relacionamento de verdade. E esse episódio 5 foca no dia de ação de graças, né? Tanto que a Hannah tem uma conversa ali com a mãe dela, onde ela, depois dessa conversa com a mãe dela, ela revela pro Garrett que ela não vai pra casa dela, né, pra ação de graças, porque ela não voltou, desde que aconteceu o que aconteceu com ela no passado, ela não voltava pra aquela cidade natal, pra cidade natal dela. Porque o cara que fez aquilo com ela, ele era filho, acho que do prefeito da cidade, alguma coisa do tipo, se eu não me engano. Então ela não voltava para aquela cidade desde então. E nisso o pai do Garrett chama ele para passar a ação de graças com ele. E ele convida a Hannah para ir com ele. E a Hannah. Assim, de início o Garrett não quer muito ir, mas a Hannah convence ele a ir, só que a Hannah vai junto com ele. Então vai os dois juntos passar o dia de ação de graças na casa do pai do Garrett. Inclusive, enquanto isso tudo acontece, a Ali vai passar a ação de graça na casa dos parentes dela, que agora eu não lembro quem que eram os parentes dela, não sei se é a tia dela, alguma coisa do tipo. Enquanto o Garrett vai com a Hannah pra casa dos pais dele, o Tucker, que é um dos amigos do Garrett, ele quer fazer uma ação de graça ali, já que ele não iria voltar pra casa, ele quer fazer uma ação de graças ali com os amigos dele, né? Fazer do estilo que que faziam na casa dele, e era a primeira vez que ele ia fazer isso sozinho, né? Que ele ia cozinhar sozinho. Só que o Tim acaba saindo, ele fala que vai passar a ação de graça, acho que na casa dos pais dele, alguma coisa do tipo. E os únicos que ficam com ele, com o Tucker, é o Logan e a irmã dele, a Jules. Né? Tanto que a Jules fica tentando convencer o Logan a ir visitar a mãe deles, né? Porque a Jules ia visitar eles ia visitar a mãe deles no dia de ação de graça, mas o Logan não queria. Porque o Logan tinha muita questão com a mãe dele por conta dessa questão dela usar as substâncias ilícitas. Pelo menos dá a entender muito isso no decorrer da série. Inclusive, né, enquanto o Tucker tá tentando fazer a ação de graça ali na casa deles, a Ali também vai se despedir da Hannah, né, antes da Hannah ir pra casa do pai do Garrett, porque a Ali ela vai passar o dia de ação de graça na casa da tia dela, alguma coisa do tipo. É alguma coisa do tipo.
No caso, a gente acha que é isso. No decorrer do episódio, a gente descobre umas questões ali envolvendo a Allie. E nisso, a gente vai ali pra casa do pai do Garrett, né? E aí a Hannah fala antes deles entrarem, que se ele, quando ele quisesse ir embora, era só ele falar que eles dois iam embora. Porque a Hannah sabia que o Garrett tinha questões com o pai dele. Ela só não sabia o que era. E nesse episódio que a Hannah descobre finalmente a questão do Garrett com o pai dele, né? Porque nesse momento, tem um momento na série que ela tá andando ali, ó. Que ela tá no quarto que era do Garrett. E ela tá vendo ali as coisas, né, do quarto do Garrett. E ela vê uma foto, acho que tá o Garrett e a mãe dele. E quando ela tira essa foto, porque essa foto tá na parede, tem tipo uma marca na parede, que é literalmente uma marca que mostra de um flashback atrás do que o Garrett deu um soco na parede. E aí que ela já começa a entender algumas questões ali do Garrett. Enquanto isso tudo acontece, o Tucker tá ali tentando fazer, né, a ação de graça dele. Só que tá meio errado, né? Essa ação de graça. Inclusive a Jules mesmo não ajuda muito no decorrer do episódio, mesmo com o Logan brigando com ela. Mas, inclusive no decorrer desse episódio, o Logan, ele resolve ir visitar a mãe dele, né? Ele acaba resolvendo ir visitar a mãe dele junto ali com a Jules. E o episódio, inclusive, já falando dessa questão deles dois, antes de eu voltar lá pra Hannah e o Garrett, deles não, do Tucker com os outros, acaba dando errado, né, o jantar deles, na de ação de graça, e acaba que todo mundo vai pro lugar onde eles treinam o rock. Eu tinha esquecido o nome do lugar. Eles vão pra ali e ficam por lá se divertindo, né, tanto que a Jules e o Logan chegam lá depois. E é assim que termina, né, o episódio com eles ali, né, porque agora eu vou falar um pouquinho da Ali e do Jim, que eu também vou falar um pouquinho sobre a ação de graça deles e sobre a Hannah e o Garrett. E nisso a gente volta pra casa do Garrett, onde essa questão do Garrett ter ido pra lá, tava até indo bem entre ele e o pai dele, só que aí tem um momento lá que eles estão indo pra comer, eles acabam pegando uma na mão do outro pra orar, e no que ele olha pra baixo, né, porque o Garrett segura na mão da namorada do pai dele, no que ele olha pra baixo, ele vê o pulso dela machucado, e aí ele percebe que o pai dele não mudou, né, porque ele achava que o pai dele tinha mudado, né, mas o que o pai dele não mudou, que ele tá fazendo exatamente a mesma coisa que ele fazia com a mãe dele e com ele, que é literalmente bater na namorada dele. Que eu não lembro o nome da personagem agora. E nisso ele fica irritado, né? Ele acaba brigando ali com o pai dele na frente de todo mundo. E nisso ele sai dali. A Hannah percebendo, né, que o Garrett não queria mais ficar ali. Ele fala pra eles irem embora porque ela tá passando mal e eles vão embora. E é nisso que, quando eles estão indo embora, né, que a Hannah que tá dirigindo, ele revela toda a verdade pra Hannah sobre sobre essa questão dele com o pai dele. É nessa hora que a Hannah descobre. Inclusive, antes dele ir embora, eu lembrei agora que ele conversa, né, com a namorada do pai dele e fala pra ela fugir dali, porque ele não vai mudar. E ela até fala que, na verdade, ele falou que ele pediu desculpa, que ele se arrependeu e que isso não ia mais acontecer. Só que o Garrett fala pra ela fugir dali, que isso ia voltar a acontecer, que ele não iria mudar. Mas a mulher continua lá. Inclusive, a gente descobre lá no decorrer do último episódio que ela continua com ele, mesmo com o Garrett falando pra ela sair. Essa foi uma questão que me irritou na namorada do pai dele. Porque o pai dele realmente é um dos personagens que os personagens que eu não gosto dessa série são o pai do Garrett e o Justin. O Justin também me irritou em alguns momentos, mas acho que o pai do Garrett conseguiu ser o personagem que eu mais odiei da série toda. Inclusive, depois, né, que o Garrett revela toda essa verdade pra Hannah, a Hannah dá até uma foto dela com a mãe dele que ela tinha pegado lá na casa dele pra ele. E o episódio termina com eles ligando, né, pra todo mundo ali desejando felização de graça. E eles ligam até pro Jim, que o Jim ia passar lá na casa dele. E nisso a gente revela uma coisa, porque depois que eles desligam essa ligação, a gente vai lá pra onde tá o Jim e a gente descobre que ele estava esse tempo todo com a Ali. Literalmente. Quando revelou essa cena, eu fiquei tipo, mentira que ela vai ficar com ele e eu não sabia disso. Eu não tava esperando por isso, porque eu achava que ela tinha voltado com o... Até esse momento da série, eu achava que ela tinha voltado com o Sean. E quando revelou que, na verdade, ela estava com o Jim, eu fiquei, tipo, mentira que ela vai ficar com ele. Nessa hora, eu fiquei, tipo, é sério que ela vai ficar com ele? Porque eu não... Até esse episódio, eu não gostava tanto, assim, do Jim. Eu comecei a gostar mais do Jim no penúltimo episódio, que é quando revela toda essa questão dele com a Ali, que eu já vou falar sobre isso agora. Isso a gente vai pro penúltimo episódio, eu ia falar o último episódio, onde ele é focado totalmente na Ali e no Jim, onde a gente descobre
como começou esse relacionamento dos dois. Que no caso, eles, né, até o final da série, eles não estão namorando, eles só estão ficando literalmente. Mas tem todo esse início da relação deles nesse episódio. E a gente descobre que esse relacionamento começou lá no episódio do karaokê, que eu acho que é o episódio 3, que é depois que a Ali termina com o Sean. É literalmente naquele episódio que começou. Só que literalmente ninguém tinha percebido que tinha começado ali. Né? Tanto que eles têm até uma conversa, né? Porque a Ali falou no karaokê todo que ela tinha sobre o relacionamento dela. Em algum momento lá, eu não lembro o que ela fala agora, mas eu lembro que ela fala alguma coisa do tipo do relacionamento dela. E o Jin tem uma conversa ali com ela, né? Depois dessa cena do karaokê, onde ele salva o número dele no celular dela, só que ela muda o contato pra escrito uma coisa que eu já vou falar sobre o que é. Porque ela salva o contato do Jin como não ligar. E lá no episódio da peça de teatro, ela literalmente liga para um número escrito não ligar. E é aqui que a gente descobre que essa pessoa não era o Sean, como muita gente acreditou, incluindo eu. E sim, o Jin, era o Jin esse contato, mas eu achava muito que era o Sean quando eu vi essa cena, mas na verdade era o Jin. Então esse tempo todo a Ali estava com o Jin. E ninguém sabia que ela estava com o Jin. Inclusive, sobre o episódio de Ação de Graças, tem um momento lá que a Hannah liga para ela para desejar ação de graças. E enquanto ela tá conversando com a Hannah, ela tá digitando e a Hannah percebe que ela tá digitando. Ela pergunta com quem ela tava falando e a Alex conversa falando que era com o pai dela, alguma coisa do tipo. Mas a Hannah acredita ser com o Sean. E a gente descobre que, na verdade, nesse momento, ela tava conversando com o Jin. Porque pra ir pra casa dos parentes dela, ela pega a carona com o Jin e um amigo dele lá, que eu não lembro o nome dele agora. Literalmente, ele pega carona com eles dois ali. Literalmente. Então, esse tempo todo, a Ali estava com o Jin. Ela fica com o Jin em vários momentos, quando tá acontecendo na série, a gente descobre que a Ali estava esse tempo todo com o Jin, depois que ela terminou com o Sean. Então, esse episódio foi um episódio que eu fiquei tipo, mentira que ela tava com ele, eu não sabia, nem dei pra perceber. E foi a partir desse episódio que eu comecei a gostar mais deles, inclusive, porque eu não tinha gostado muito desse casal quando eu vi no episódio 5, que eles tinham ficado juntos. Mas depois disso, no último episódio também, eu comecei a gostar mais dos dois juntos. Talvez nessa segunda temporada acho que eu gosto mais deles. Acho que eles não superam, pra mim, Garrett e Hannah como o melhor casal da série, mas acho que eles são ali o segundo. É que eu não conheço os outros casais que tem nessa série, né? Também, que vai ter nessa série, né? Inclusive, como eu falei no episódio de Ação de Graça, a Ali, ela foi passar na casa dos parentes dela, acho que é dos tios dela, alguma coisa do tipo. Só que o final do episódio anterior termina com a Ali com o Jin. E a gente descobre que nesse momento que ela tava falando com a Hannah, que ela tava falando com o Jin chama ela pra ela ir pra casa dele. Então ela vai pra lá. Por isso que no momento que o pessoal liga pro Jin, a Ali estava lá. A gente descobre nessa questão como que a Ali foi para lá, se ela tinha ido passar a ação de graças na casa dos tios dela. Daí a gente descobre como isso aconteceu também nesse episódio. Voltando, né, pros dias atuais, cara, como eu falei, o foco do episódio é a Ali e o Jin, mas a gente também tem um foco no Garrett e na Hannah. Onde a Hannah revela aqui nesse episódio que a música que o Justin tá escrevendo junto com ela não tá gostando nem um pouco, mas ela não consegue falar pro Justin, né, que ela não gostou da música. Inclusive, a música, eu viciei um pouquinho nela, porque depois o Justin, no momento lá que ele resolve simplesmente cantar ela numa apresentação lá, mesmo que a Hannah não quisesse que ele cantasse. Mas mas tem essa música ali. E eu até gostei. Não é a melhor música da série, porque pra mim a melhor música é a do último episódio, mas hoje eu vou falar mais sobre isso. Mas teve essa questão, inclusive a Hannah passa acho que o episódio inteiro tentando falar pro Justin que essa música não é boa, que ela não gostou dessa música que eles dois fizeram. Inclusive nesse episódio tem outra festa, agora eu não lembro porque, é uma festa que o Jim tá organizando, uma coisa do tipo. Ou os meninos do... Acho que é o Jim e o Logan, na verdade, que estão organizando pra arrecadar fundos pra alguma coisa. Eu não lembro agora do porquê que é essa festa. E tá rolando essa festa no lugar onde a Hannah trabalha, né? Porque eles iam fazer no lugar, só que acabou não dando certo esse lugar. E a Hannah oferece o lugar onde ela trabalha. Então essa festa acontece lá. Inclusive, nesse episódio, o Jim, ele fica ali, literalmente atrás da Ali em alguns momentos, mas meio disfarçado. Tem até um momento que ele vai falar no microfone lá e fica dando, tipo, indireta pra Ali, né? Sem ninguém perceber que é pra Ali, inclusive. E como eu falei, durante essa festa,
os meninos estão tentando arrecadar fundos pra alguma coisa que eu não lembro agora o que era. E um dos prêmios, né, que quem comprasse ganhava, é que o Jim anuncia ingressos para um jogo e a chance de conversar com o pai do Jim. Só que porque quem falou com o pai do Jim sobre isso foi, acho que o Logan, se eu não me engano. Tanto que quando o Jim revela isso ali, o Garrett fica irritado e vai tirar satisfação com o Logan do porquê que ele foi atrás do pai dele. Né? Porque, assim como a ninguém sabe, como o Garrett é a única pessoa que sabe sobre o passado, sobre o que aconteceu no passado com a Hannah é a única pessoa que sabe essas questões do passado dele com o pai dele, né? Do Garrett com o pai dele. Ele nunca contou isso pra ninguém, nem pros amigos dele. No final do último episódio, lá pro final do último episódio, ele conta pro Logan, mas eu já vou falar mais sobre isso. Inclusive, né, o Garrett vai tirar satisfação com o Logan sobre isso, e o Garrett fala que eles fizeram isso sem falar com o Garrett, porque o Garrett não queria falar com o pai dele sobre essa questão dele conseguir ingressos para um jogo e ainda ter a chance de uma pessoa falar com ele. E agora eu lembrei sobre o que é que eles estão arrecadando fundos. Eles estão arrecadando fundos para ajudar alunos do time de rock que não conseguem pagar. Inclusive o Logan ele revela, né, nesse episódio que ele foi uma dessas pessoas que foi ajudada no passado, né? Se ele tá ali ainda na praia jogando rock, foi por causa desse evento, de um evento desses. E aí ele fala que foi por isso que ele foi atrás do pai do Garrett, pra falar sobre isso. E eles acabam brigando, né? O Garrett e o Logan acabam brigando por conta disso. E depois dessa cena do Logan e do Garrett, a gente tem uma cena, né, ainda nessa festa, onde o Justin literalmente resolve tocar a música que a Hannah não tinha gostado na frente de todo mundo. O que não deixa a Hannah muito feliz, inclusive, né? Que ele literalmente tá tocando a música que ela tava acompanhando com ele na frente de todo mundo. E ele fez isso sem avisar a Hannah, inclusive. Que ele literalmente só vai no palco e fala que vai cantar uma música autoral que foi escrita pela Hannah. Literalmente. E ela não, e como eu falei, ela passou esse episódio tentando falar pro Justin que ela não gostou da música. Só que ela não consegue. Só que depois dessa cena ela acaba resolvendo falar com ele. E depois, né, dessa cena dele cantando essa música, a Hannah vai falar com ele e fala que a música não tava pronta, né? E que não era pra ele cantar. E que ela não tinha gostado da música. E aí eles dois acabam brigando e o Justin fala pra ela que se ela queria escrever uma música, que ela escreva a própria música sozinha. Porque ele fala, né, que a Hannah ela não consegue colocar a alma dela na música dela. Por isso que a música que eles fizeram não tava agradando ela. Então ele meio que joga umas verdades na cara da Hannah, vamos dizer assim. Mas essa cena, ao mesmo tempo que eu concordei com algumas coisas com o Justin, essa cena me irritou com o Justin. Foi uma das cenas que me irritou com o Justin, inclusive. Mas ele fala literalmente pra Hannah se virar agora e escrever a música sozinha. Porque a Hannah fala pra eles recomeçarem a música do zero. Só que ele fala que não, porque ele gostou da música que eles escreveram. Então, ele manda a Hannah escrever a música sozinha. E depois, enquanto tudo acontece com a Hannah, a gente vai pra Ali. Pro dia que eles estão na casa da Ali, né? Que é onde ela e a Hannah moram juntas, que eu esqueci de falar isso no início do vídeo, que as duas moram juntas também. Depois que ela descobre que a Hannah tá voltando pra casa, ela expulsa o Jim dali, né? Porque, como eu falei, ela tá escondida. E ela tinha medo do Sean descobrir, porque fazia pouco tempo que eles tinham terminado. Só que, literalmente, depois que o Jim sai, ela percebe que o Jim esqueceu o casaco dele, então ela tava indo atrás dele. E quando ela abre a porta, literalmente o Sean estava ali, né? Querendo falar com ela. E aí que ele percebe que a Ali já tava com outra pessoa. Resumindo, eles dois acabam brigando, né? Literalmente, a Ali e o Sean. E o episódio termina com a Hannah descobrindo que o próximo jogo do Garrett seria contra um time que era o time daquele cara que fez mal pra ela no ano passado, né? Que tentou coisa dela no ano passado. No passado dela. Literalmente ela descobre isso. E é assim que termina o episódio 6, que é o penúltimo da série. Esse, no caso, eu falei que era o penúltimo episódio. Eu lembrei agora que a série são 6 episódios. São 8 episódios, não 7. Não, então, a gente vai pro episódio 7, onde a Hannah tá tentando escrever a música, porque ela tinha 2 semanas para escrever essa música pro concurso lá que ela ia participar para ganhar a bolsa de estudo.
Então ela tá passando esse episódio inteiro escrevendo, mas ao mesmo tempo ela tá com esse certo medo por conta do cara lá que vai jogar contra contra o Garrett. Inclusive, né, como foi a Hannah, ela tá com medo tanto que o Garrett tá esperando a Hannah ir pra esse jogo. Só que chega na hora, ela não aparece nesse jogo, né? Ela aparece lá pro final do jogo, na verdade. Mas no início do jogo ela não aparece. E nisso, enquanto tá rolando o jogo, a Hannah vai conversar com o professor dela e ela meio que desiste dessa competição. Porque ela vê que ela não vai conseguir escrever essa música a tempo pra participar da competição. E enquanto a Hannah tá conversando com o professor, o Garrett não tá jogando muito bem. Inclusive, ele até chega a causar um pouquinho de confusão no início do jogo. Tanto que o time inteiro chega a brigar com ele, principalmente o Logan. E nisso, né, a Hannah finalmente chega no jogo, né? Porque o Garrett tava preocupado com a Hannah porque ele ligava pra ela não atendia. E ela vai ali pro jogo dele finalmente, quando já tava, tipo, na metade do jogo. Só que durante o jogo, né, como a Hannah chega lá, né, no jogo, e o cara lá que fez mal pra Hannah percebe que a Hannah era a namorada do Garrett. E aí ele começa a provocar o Garrett durante o jogo, e o Garrett acaba partindo pra cima do cara, e no caso, ele é literalmente tirado do jogo. E depois disso, acho que ele chega até a ser tirado do time por um tempo por conta disso, meio com uma suspensão pra ele por conta da confusão que ele causou nesse jogo. Enquanto isso tudo acontece, a Anne, né, ela acaba falando com uma menina que ela faz amizade, que é uma atriz que ela gostava muito, inclusive, e ela percebe que, apesar ela tava se sentindo meio culpada pelo que ela fez com o Chan, mas ela percebe que ela literalmente estava num relacionamento mesmo ela não querendo, que é com o Jin, né? Porque ela só ficava com o Jin desde que ela terminou com o Chan. Então ela percebeu que ela estava em um relacionamento mesmo ela não querendo. Então essa amiga dela até convence ela a ficar com o cara lá, mas nem dá em nada. Acho que ela só dá um beijão no cara e pronto. Pelo menos nesse momento desse episódio. E depois disso a gente volta pro Garrett pra Hannah, né? Onde a Hannah vai brigar com o Garrett, porque ele arranjou briga no jogo, né? E eles acabam brigando, né? Porque a Hannah revela, né, que aquele é o cara que fez mal pra ela. E eles acabam brigando porque o Garrett ficou bravo com a Hannah, porque a Hannah não fala não quando ela não tá bem pra ele. Ela esconde isso dele e eles acabam brigando e terminando esse namoro. Tanto que depois do fim desse relacionamento, a Hannah ela liga pra mãe dela, ela liga pra mãe dela e fala, né, que ela vai perder a bolsa dela, porque ela desistiu daquele concurso. E ela até pede desculpa porque se os pais dela não têm muito dinheiro atualmente, foi porque eles gastaram muito dinheiro lá atrás, né? Porque ela chegou a processar aquele cara lá que fez mal pra ela, só que não deu em nada, ela acabou tendo que fazer terapia, se eu não me engano também. E ela pede desculpa e até a mãe dela fala o que ela tinha feito pra ela tá pedindo desculpa, porque ela literalmente só foi a uma festa. Inclusive, essa cena foi uma das cenas que eu chorei, porque eu não tava esperando que o Campos ia me fazer chorar. Eu chorei nessa. Essa cena foi uma das que eu quase chorei, mas no último episódio teve duas cenas que eu chorei. Mas hoje eu vou falar mais sobre isso. Esse episódio termina, né, com a Hannah e o Garrett terminados, né? Eles os dois sofrendo por esse fim desse relacionamento. E a Ali pedindo pra conversar com o Jim. E o último episódio começa, né, com a Hannah e o Garrett que eles terminaram esse namoro. E a Hannah ela tá ali, tá trabalhando, e tem um momento que ela vai atender umas pessoas que são da faculdade, uns meninos, né? E esses meninos não querem ser atendidos por ela, porque eles ficam falando que eles têm namorada, meio que querendo que a Hannah não, tipo, não dê em cima dela. Mas aí ela descobre que ela, pelo menos ela acredita, que o Garrett proibiu todo mundo de falar com ela, né? Qualquer menino de falar com ela por causa desse fim de relacionamento deles. Mas depois ela, inclusive, vai tirar satisfação com ele, mas na verdade ele não fez nada disso. Eu não lembro agora o que foi que aconteceu, mas eu lembro que não foi o Garrett que fez isso. E nisso a gente vai, como eu falei, o Garrett ele é tirado do jogo. E depois de um tempo tem um tipo uma audiência, uma coisa tipo, que fica determinado que o Garrett iria ficar de fora do time por um tempo. Eu não lembro se era algumas semanas ou era o fim da temporada inteira, mas ele ia ficar fora do time. Tanto que eu acho que quem assume como líder, né, como capitão do time, depois é o Logan, porque o Garrett coloca o Logan como capitão do time no lugar dele. É uma coisa assim que acontece no decorrer do episódio. E enquanto isso tudo acontece, a Ali ela vai até o time, né? Porque como eu falei, ela queria conversar com ele. E ela fala, né, que eles fazem um acordo, né? Porque ela fala, como eu falei, no episódio anterior, ela percebe que ela tava num relacionamento mesmo, ela não querendo estar em um relacionamento.
Então, ela faz um acordo com o Jim. Eles não ficariam juntos até eles ficarem com outras pessoas. Literalmente, eles fazem esse acordo ali. E no decorrer desse episódio, mesmo a Hannah tendo desistido do concurso, ela ainda tá tentando escrever aquela música. E tem um momento que foi uma das cenas que eu chorei, que ela finalmente resolve revelar pra Ali sobre aquela história do passado. Porque até então ela tinha contado pra Ali que a história que aconteceu com ela tinha acontecido com uma amiga dela. E aí ela resolve contar que, na verdade, aquela história não tinha sido com uma amiga dela, e sim com ela. E, no caso, quando ela conta pra Ali, a Ali revela que, na verdade, ela sempre soube que foi com a Hannah. Ela só tava esperando a Hannah se sentir pronta pra contar que foi com ela e não com uma amiga dela. Essa cena foi uma das cenas que eu chorei, inclusive, do último episódio. Foi uma das cenas que eu chorei, foi a Hannah contando toda a verdade pra Ali. Inclusive, enquanto a Hannah conta toda a verdade pra Ali, o Garrett também conta toda a questão do pai dele pro Logan. Essa também foi uma das cenas que eu quase chorei também. Foi eles contando a verdade pros amigos dele. Mas eu chorei mais com a Hannah e com a Ali do que com o Logan e o Garrett. Mas também teve essa cena aí do Garrett contando pro Logan. E no decorrer do episódio, a Hannah finalmente consegue escrever a música que ela tá tentando desde o primeiro episódio da série. E a Ju fala que se ela quisesse, ela poderia dar pra alguém ali pra publicar, pra lançar essa música dela. Só que ela fala que ela não quer por enquanto. E depois disso ela acaba se encontrando ali, porque quando ela conversa com a Jules, é bem no momento ali que o pessoal tá treinando. Então ela acaba cruzando com o Garrett, e os dois conversam, e o Garrett fala que agora ele não sabe o que ele vai fazer, porque ele nunca pensou que ele poderia fazer sem... Se ele não estivesse jogando, o que ele faria? Aí a Hannah fala que agora ele vai... Que ele tinha falado que se sentiria aliviado, né? Se conseguisse, mas ele percebe que não, porque depois que ele fica esse tempo sem jogar, que ele finalmente percebe que ele não entrou no rock por conta do pai dele. Porque ele tinha muita essa questão de falar que ele entrava pro rock por causa do pai dele. Mas na verdade ele continuou com o rock porque ele gostou. Ele entrou por causa do pai dele, mas porque ele gosta do rock ele continuou. Então ele percebe isso quando ele fica esse tempo sem jogar. Inclusive, enquanto o Garrett percebe isso, a gente descobre ali com o Jim que ele percebe que ele finalmente percebeu que ele gosta da Ali, né? Que ele realmente tá gostando da Ali. Tanto que ele não consegue ficar com outras pessoas porque ele quer ficar com a Ali. Isso tudo acontece com o Jim, que ele fala isso com um amigo dele, se eu não me engano. A Ali acaba encontrando um cara lá que ela ficou nos episódios anteriores, e ela acaba ficando com ele, né? Cumprindo ali a parte dela do acordo lá que ela fez com o Jim. Foi durante o primeiro jogo sem o Garrett, o Garrett coloca o Logan como capitão no lugar dele e ele assiste o jogo. E depois do jogo, a Ali, né? Porque a Hannah, ela vai atrás daquele professor e fala que ela quer participar dessa, ainda pode entrar pro concurso ou não, e ela consegue entrar para esse concurso. Então a Ali descobre isso e ela chama todo mundo pro concurso, pra ir pro concurso pra ver a Hannah, e ela manda uma mensagem pro Jim, falando pro Jim dar um jeito de levar o Garrett nessa competição da Hannah. Então vai todo mundo pra essa competição da Hannah, né, onde ela canta a música que ela escreveu, que inclusive eu amei aquela música, acho que foi nesse momento que eu chorei, inclusive o outro, que foi no momento que ela se apresentou com essa música. E após essa apresentação, a Hannah e o Garrett fazem as bases e voltam a namorar. Inclusive, eu não lembro se ela ganha o concurso ou não. Agora eu não lembro se ela ganha o concurso ou não. Mas ela consegue permanecer na Briar. E a série termina com o Jim conversando com a Ali, falando, né, que ele gosta dela e que ele não conseguiu cumprir a parte dele do acordo porque ele não consegue ficar com outras meninas porque ele gosta da Ali. Só que a Ali revela agora que ela cumpriu, que ele vai ter que cumprir a parte dele porque ela cumpriu a parte dela do acordo. E nisso chega o cara que ela ficou. Que esse cara é só simplesmente inimigo do Jim. Porque eles estão como o Garrett saiu da equipe, os outros meninos estão tentando achar alguém pra colocar na equipe. E eles tinham falado desse cara, que agora eu não lembro o nome dele, que ele é jogador também de rock, né, pra colocar nele, só que o Jim não quer, porque ele é inimigo do Jim. E é assim que termina a série, com o Jim descobrindo que a Ali ficou com o inimigo dele. Inclusive, por esse episódio deu a entender que o próximo casal seria o Jim e a Ali, né? Agora foi confirmado, né? A Prime Video confirmou que o próximo casal que vai ser o foco da série vai ser o Jim e a Ali.
né? Porque o segundo livro, pelo que eu vi, é focado no Logan e não no Dean. O do Dean é o terceiro livro, se eu não me engano, ou é o último. Não, acho que o último é o do Tucker, que eu vi na internet. Eu não li os livros, mas eu já vi um pouquinho sobre como que é os livros. E se eu não me engano, o segundo livro é o do Logan. Mas eu acho que, porque nessa série eles estão fazendo literalmente, eles estão focando no livro, que nem a primeira temporada é focada no primeiro livro. Só que eles já colocaram elementos de outros livros nessa primeira temporada, pelo que eu vi na internet. Então, eu acho que na próxima temporada, provavelmente, eles já vão colocar elementos do livro do Logan, porque provavelmente na terceira ou na quarta temporada que eles vão focar no Logan, já que nessa temporada já foi confirmado que vai ter uma personagem nova, que vai se chamar Grace, que no livro do Logan, acho que é a namorada do Logan, pelo que eu entendi no que eu vi na internet. Pelo que eu vi na internet, pelo menos foi isso que vai ser na segunda temporada. Eu tô bem animada pra essa segunda temporada, porque eu já amei a primeira. E como eu falei no decorrer do vídeo, acho que a Hannah e o Garrett são o meu casal favorito da série, mas acho que a minha personagem favorita é a Ali. Eu amei a Ali, acho que ela é a minha personagem favorita de todas da série. Eu gostei de todos os personagens, acho que os únicos que eu não gostei mesmo, que eu fiquei com raiva deles no decorrer da série, foi o pai do Garrett, que foi o personagem que mais me deu raiva, e o Justin. Esses dois personagens foram o que mais me deu raiva, mas o que mais me deu raiva no geral foi o pai do Garrett. Mas eu amei essa série, eu tô bem animada pra segunda temporada. E quando sair trailer, teaser da segunda temporada, eu vou fazer reagindo aqui no canal. E eu vou fazer comentando também da segunda temporada, assim como eu tô fazendo com a primeira. E eu acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação. E deixem ideia de vídeos e de séries e filmes que vocês querem que eu traga comentando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.